Agora a gente está aqui na Corpus. Quando esse espaço surgiu? Quando você iniciou seu trabalho na Corpus? Bem, a Corpus surgiu como uma continuidade da academia, onde eu fazia aula da professora Lucita Sarmento. Eu era aluna da Lucita e ela resolveu se mudar para o Rio e me deixou responsável pela academia. Quando ela me ofereceu a oportunidade de comprar a academia dela, que já tinha alunas, né? Aceitei o desafio e dali surgiu a Corpus Núcleo de Dança, há 37 anos atrás. E como que era para você conciliar a família, a dança e a faculdade de serviço social? Uma loucura, né? Porque aconteceu tudo ao mesmo tempo, vamos assim dizer. Eu me formei na faculdade de serviço social e fui convidada pela professora Madre Altiva para me tornar professora em outubro de 76. Me casei em 77, em março. Comprei a Corpus em agosto de 77. Uma loucura, um desafio muito grande, né, com muitos acertos, muitos erros, mas eu sempre procurei dar o melhor que eu podia. E a sua ligação com a dança e tanto com a arte é muito forte. Você foi dona do Teatro São Mateus. Qual que é a sua relação com esse espaço? Você chegou a se apresentar lá? Aquilo foi outra loucura, né? Eu acho que a gente vai durante a vida fazendo loucuras, mas a gente queria um espaço para a gente chamar de nosso. Então, um dia eu passei em frente à igreja São Mateus, vi aquilo com a cara de abandonar, falei, gente, aquilo aqui estava um teatro maravilhoso. E entrei de cabeça, pedi apoio à Funalfa, pedi apoio à CJF, reformamos o teatro inteiro com apoio, não fiz nada sozinha e conseguimos manter o espaço por quase 10 anos, né? E fazemos todas as nossas apresentações lá, trouxe grandes coreógrafos, Rodrigo Pederneiras coreografou para a gente para a inauguração do Teatro São Mateus, Vitor Navarro, quando veio também a Juiz de Fora, um dos renomados coreógrafos também, se apresentou no São Mateus. Trouxe pessoas maravilhosas, foi um tempo muito bom, morro de saudade. Muito boa tarde, meu amigo João Lima, novamente no seu programa. E nós vamos conversar aqui direto com o nosso Cisne Vieira, filho do saudoso Futrica, inclusive um bar bastante frequentado em Juiz de Fora por grandes autoridades, não só na comunicação, como também no esporte em todo o Brasil. PC, como que você conheceu o Tony? Bom, eu cheguei aqui em Juiz de Fora em 1974 e já o encontrei na Super B3. Ele era apresentador de um programa chamado Sinal Verde para o Sucesso, que, por final, aliás, eu herdei depois. E o Tony trabalhava quase que o dia inteiro, então eu já o conheci logo na chegada. Pensei, como que era para você trabalhar ao lado do Tony na cobertura dos jogos? O Tony nós fazíamos reportagens de campo. Eu fazia com o Paulo Roberto Simão e com o Tony Martins. Eram momentos históricos muito engraçados às vezes, né? A gente pagava mico, caía no chão, né? Não tinha microfone sem fio, não tinha celular, a gente tinha que puxar aqueles cabos com o microfone. No fundo, era um trabalho muito agradável, árduo, mas agradável. Márcio, como você conheceu o Tony e em quais veículos de comunicação vocês trabalharam juntos? Bom, eu conheci o Tony Martins quando eu comecei minha carreira no rádio, no final dos anos 70, quando eu estava ainda na faculdade de comunicação, e comecei a fazer parte da equipe na época da Super B3. O Tony Martins já trabalhava na equipe de esportes, foi meu companheiro nesse período, e depois ele foi para a Rádio Capital e a gente continuou fazendo transmissões, sempre em equipes de esportes diferentes, mas sempre juntos e sempre muito amigos. Léo, como que você conheceu o Tony? Eu fui convidado a trabalhar na Rádio Capital AM e o Tony fazia o programa da manhã e houve uma mudança na grade de programação, então me convidaram para eu poder fazer o horário que ele fazia. Então eu comecei a fazer o Bom Dia Capital, fui muito bem recebido por ele. Ele foi muito humilde, simples de me passar o programa, me ensinar os quadros. O Tony foi, além de um amigo, um professor no começo da minha carreira. E por quanto tempo vocês trabalharam juntos e em quais veículos de comunicação? Nós trabalhamos em 3 veículos de comunicação. Primeiro na Rádio Capital, depois ele foi meu repórter lá. No início dos anos 90, na Rádio Nova Cidade, ele era noticiarista do meu programa. Depois eu fui repórter dele. Ele era apresentador de um programa noturno aqui na Rádio Juiz de Fora, hoje Globo. E depois em um programa que eu fazia na Rádio Juiz de Fora FM, hoje Rádio Prêmio FM,
ele também foi meu repórter. Então, a gente estava sempre se cruzando. Ele brincava muito e dizia, a gente está sempre cruzando os bigodes, né, Léo? Léo, e trabalhando todos esses anos ao lado do Tony, o que você tem para nos contar do Tony como profissional? É uma pessoa que vibrava com o trabalho, não é? Um comunicador que não passou pela universidade, pela faculdade de comunicação, mas eu sempre dizia para ele que ele era formado pela UFV, a Universidade Federal da Vida. Isso ajudou muito o Tony a viver na pele o que o povo vivia. Torcedor do Flamengo apaixonado, um cara que fazia rádio com uma voz muito bonita e que fazia tudo com muita paixão, com muito entusiasmo. E é uma lembrança muito boa pelo profissionalismo dele, pela forma como ele atuava dentro da reportagem em campo. E agora, já consolidado como um bailarino, qual que é a apresentação que mais marcou sua carreira? Olha, eu acho que são as últimas, porque lamentavelmente a carreira do bailarino ele tem um ciclo relativamente curto. Então, eu acho que o balé Onegin é um dos balés que eu mais gostei de fazer, e porque aproveitou essa fase da minha vida, né? Era um papel que exige uma maturidade cênica muito grande. Depois, eu acredito também que Nijinsky, que foi um espetáculo que foi criado para mim e também que teve uma parcela também que unia muito essas características de teatralidade, de dramaticidade. E como foi a sua participação no Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Eu acho que me realizei muito lá, porque eu comecei como primeiro bailarino dentro da companhia já, né? Na época era o primeiro bailarino mais novo a ter ingressado numa companhia. Depois ter passado a ser diretor do balé do Teatro Municipal. Então é uma outra coisa onde que me deu oportunidades também de avançar com outros projetos e com outras ideias. E por falar de realizações, quais foram os sonhos que você já se realizou? Tento decupar todo o conhecimento e minha experiência hoje em dia para espetáculos de carnaval, em comissões de frente, dirigindo espetáculos dentro da minha escola, Balé Misaelides aqui em Juiz de Fora, onde que eu faço todo ano um espetáculo de final de ano, coreografo, como coreografei para Ana Botafogo, para vários artistas. Agora, por exemplo, estou também dirigindo a cantora Milena, que é daqui de Juiz de Fora. E não saia daí, porque no próximo bloco tem um pouco mais da história do Marcelo Misaelides. Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural.